Bem, o assunto que eu escolhi para falar hoje é sobre as, as bem-aventuranças, as famosas bem-aventuranças que são temas de poesias e de música, que realmente são belas. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra pobre, assim como várias outras da nossa língua, de outras línguas, tem diversos significados. E a gente tem que entender bem para não tomar no sentido literal. A pobreza, que a gente costuma falar mais, é no sentido material, é assim que a gente se comunica. Não tem nenhum problema pensar dessa forma. Mas uma das interpretações quanto à pobreza é o desapego, não ter para si nada como próprio, tá? Eu tenho um apartamento, eu tenho um carro, eu tenho roupas, eu tenho títulos, eu tenho é, ações da Bolsa de Valores, ou seja o que for. Podemos ter tudo, podemos ser ricos. A riqueza não é rejeitável. A riqueza não é um mal, nem deve ser algo tido como ruim. Abraão, que foi o primeiro, era milionário, segundo os critérios da época. Vários santos foram muito ricos, e a riqueza não impede a pessoa de ser rica, perdão, não impede a pessoa de ser santa. Pode ser difícil, porque quando se tem muitas coisas, a gente tem que se esforçar mais para ser desprendido, mas não impede. Para Deus, tudo é possível. Foi o que Jesus Cristo falou para o jovem rico, que Deus, que tudo é possível, embora não seja possível para o homem. Bom, então, a primeira interpretação que nós podemos dar a respeito do termo pobreza aqui é o desapego das coisas para saber que tudo que nós temos é dado por Deus. Então, nós somos administradores dos bens. Nós somos quem cuida. Nós somos aqueles que vão fazer render. Vamos usar de tal forma que multiplique para que aumente, pode ser em dinheiro também, assim como outros bens. Ganhar dinheiro não é pecado. Seria ruim estar apegado ao dinheiro, mas ter fortuna não é ruim. A gente vai saber administrar e servir a Deus com isto. Há situações bem específicas em que Deus pede que a pessoa deixe tudo para servi-lo. Isso é uma situação de exceção. Nós que estamos no meio do mundo não precisamos nos desfazer dos nossos bens para servir a Deus. Nós vamos cuidar dos nossos bens, usá-los a favor de Deus e estar desapegados dos bens. Mas não há nada de errado em ter os bens ou ter aplicações em fundos de renda fixa, de bolsa de valores ou dólar, ouro ou joias, não tem problema. Só não vamos viver em função disto. Não vamos pôr essas coisas acima de Deus. Não vamos pôr a nossa esperança na nossa fortuna. Nós queremos uma aposentadoria, vamos trabalhar para isto, mas a nossa esperança de que tenhamos uma boa aposentadoria tem que vir de Deus, não da nossa própria fortuna, não do dinheiro que a gente acumulou, que é bom que tenha, não tem problema. Acumular dinheiro não é sinônimo de apego, tá? Você pode ter o seu lucro, pode ter a sua renda, estar desapegado daquela quantia, saber usá-lo de forma sábia, em benefício dos outros e, posteriormente, com herdeiros. Não tem nenhum problema quanto a isto. Então, enriquecer materialmente não é uma contradição com os princípios do que Jesus Cristo nos ensinou. Isto é algo que não é fácil,
E há muitos mal-entendidos, principalmente quando a gente considera as ordens religiosas que se baseiam na pobreza, né? Uma das formas de ir a Deus pode ser através da pobreza, como São Francisco fez, mas não é obrigatório que seja por esta via. A gente pode chegar a Deus também possuindo bens, tendo a sua administração, sendo empresário, dono de uma empresa, dono de um banco que seja, tá? Nós não precisamos nos desfazer das coisas para chegar a Deus. Nós podemos tê-la, viver como se sem ostentação, sem luxo excessivo, né? Sem, no sentido de nos privar de todas as dificuldades. Não. Mesmo sendo rico, você pode andar em meios de transporte, pode usar roupas comuns, pode ser sócio de um clube que não seja top, que seja um clube comum. Então, não há contradição entre ter a fortuna e ser pobre de espírito. São coisas que convivem. Em contrapartida, a pessoa que é pobre, ela pode ser apegada, ela pode ter um excesso de zelo, um certo ciúme sobre os bens pessoais. Isso não seria bom. Os pobres também podem estar apegados a seus poucos bens, e isso seria errado do ponto de vista cristão. Tanto rico como pobre têm que estar desapegados, têm que viver como administradores dos bens que possuem. Uma outra interpretação que podemos fazer a respeito de pobres de espírito quanto ao reconhecimento do estado espiritual pessoal. Não temos nada, tudo que temos enquanto amor a Deus foi Deus que nos deu. Eu não sou rico e tudo que eu tenho de bom espiritualmente foi Deus que deu, eu apenas aceitei. Eu tive a liberdade de receber, de pedir e receber. Uma pessoa que seja, vamos dizer, santa em terra, ela identifica como tendo sido beneficiada com as graças que Deus dá, para entender este mundo, para não desenvolver o rancor, para não ter, para ter um bom controle sobre a raiva e coisas assim, ter, vamos dizer, o sentido sobrenatural de todas as coisas. Isto é um crescimento espiritual. E isso é dado por Deus. A gente pode ter a impressão que fomos nós que desenvolvemos, mas quando a gente chega a ter isto, é porque a gente teve, primeiro, a humildade de reconhecer que não tinha, e passou a ter depois que pedimos. Sem pedir, a gente vai seguindo como sendo um bom cristão, mas sem ter o crescimento espiritual de fato. Então, essa pobreza espiritual é o ponto de partida para o nosso enriquecimento espiritual. Eu me lembro de mim mesmo, muitos anos atrás, quando João Paulo II veio ao Brasil, né? Um conhecido meu falou: "Ah, Rodrigo, você já está bom, cara. Você não precisa ir lá ver o Papa, não. Você já tá de bom tamanho." Aí eu falei: "Ah, sabe uma coisa? Você tem razão. Eu já sou bom." Bom, adolescente, né? De fato. Felizmente, depois eu reconheci que não era assim, perdi uma oportunidade, mas esse tipo de coisa passa pela cabeça, né? Nós temos, às vezes, a impressão de que estamos indo bem, que as coisas que tem um certo mérito nesse esforço. Nós temos méritos em aceitar, mas não em ter os bens espirituais que possuímos. A pobreza espiritual pode significar também a consciência da necessidade que temos de Deus para ser salvos. A consciência de que sozinho não tem como a gente ir para o céu.
reconhecer esse certo desamparo que somos enquanto pensamos que podemos resolver as coisas sozinhos. Isto não é uma certa arrogância de nossa parte, é um equívoco, é um engano de achar que a gente se esforçando vai conseguir. A gente vai se esforçar com a ajuda de Deus. Aí sim, mas se deixar a ajuda de Deus de lado e querer crescer com os recursos que já possuímos, é uma forma de autossuficiência equivocada. Nós temos que reconhecer a nossa pobreza de recursos pessoais para chegar aos céus. E aí sim, vamos receber o que a gente precisa. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro aqui significa a dor, aqueles que sofrem de alguma forma. Deus não vai nos livrar das dores. Ele disse que serão consolados. Então, não devemos ter desespero perante a dor que Deus nos deixa sofrer. É, a gente passa por situações muito difíceis, próximas de nós, e comparando muitas vezes com o que a gente passa, dá a impressão de que a gente ficaria muito mal se tivesse no lugar da outra pessoa. Hoje eu tenho uma secretária que se aposentou. Eu entrei em contato com ela para saber como é que estava, né? Ela se aposentou porque desenvolveu um problema de coração, não estava podendo andar, fez a cirurgia cardíaca, né? E aí, isso tem um ano, então eu entrei em contato com ela, ela contou que agora, além do problema do coração que a impede de andar, ela está sem a visão de um dos olhos, teve um derrame nos olhos, num dos olhos, não está conseguindo enxergar. É uma pessoa de fé. Poxa, aí, caramba, já tem uma situação tão delicada, ainda vem uma outra assim, puxa vida, Deus não nos poupa. É, realmente, dá medo, mas seria um erro nosso nos pôr no lugar dessas pessoas, porque a gente vê o sofrimento, mas não vê a graça que ela recebe. Então a gente fica achando que não conseguiria, não suportaria. Esse seria um julgamento equivocado, tá? A gente sabe das nossas próprias dores e nós temos a graça para essas dores. Deus não vai nos dar a graça que não precisamos. Não vai dar a graça que a outra pessoa recebeu para enfrentar a dor dela. Cada um vai ter a sua na medida do que precisa. E as coisas são assim, tá? Assim que, em cada momento, né? Tem uma dor maior, ainda que seja pontual ou longa, teremos a graça de que precisamos. Isso é o que está dito na segunda bem-aventurança. Bem-aventurados, ou seja, felizes. Bem-aventurança é felicidade. Bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Se Deus nos diz que seremos consolados, não podemos ter nenhuma dúvida. Essa é a vida da fé. Nós temos fé para ir à missa todos os domingos, ir a mais algum outro dia também, se possível, fazer outras coisas. Mas quando as coisas nos atingem, uma dívida, uma demissão, uma doença, um acidente, aí é a hora de viver um outro tipo de fé que a gente não tinha vivido ainda, ou talvez nunca venhamos a viver. A nossa vida é um campo de provas. Nós estamos aqui para aproveitar as coisas boas, mas no fundo nós estamos num campo de provas em que Deus nos dá a chance de mostrar o quanto amamos a Ele. Ele vai permitir que coisas difíceis nos aconteçam e nós podemos também nos propor coisas difíceis.
Há pessoas que foram lá para o Rio Grande do Sul para ajudar, por exemplo. É um bom exemplo, né, de pessoas que estão se importando com outros. Podemos nos propor a coisas assim, ou coisas aqui mesmo, não precisa ser algo assim tão fora da nossa rotina. Pode ser por aqui, né? Tem a questão da assistência a pessoas idosas, doentes, crianças, alguma coisa que a gente possa fazer de iniciativa própria, nos privando de um descanso ou de um prazer. Isso é ótimo. É uma forma de amar, é uma forma de ver Jesus Cristo nessas pessoas. Estamos bem e saudáveis, podemos ir passear. Não tem nada de errado quanto a isso. Isso não é necessariamente um egoísmo. A gente pode fazer isso, mas se a gente abre mão, nós estamos aceitando uma cruz. Nós estamos aceitando espontaneamente um choro. Eu estou abrindo mão de uma coisa que eu tenho prazer por uma que não é prazerosa, mas é importante. Então, tanto aquelas que acontecem sem que a gente queira, como aquelas que a gente decide fazer, há uma importância, há uma recompensa. Felizes os que choram, porque serão consolados. Essa é uma promessa e essa é uma, quando isto acontece, é uma hora de viver a fé. Tá? Estou sofrendo, mas se eu não perco a fé de que esse sofrimento faz um sentido, embora eu não veja, embora eu não entenda, embora não faça sentido na minha vida, se eu aceito isso por fé, seremos consolados, seremos bem-aventurados, seremos alegres com este sofrimento. Essa esperança, deve ser vivida não só nos dias atuais, nos dias que estamos aqui nesse mundo, como também na esperança do fim dos tempos. Haverá coisas que talvez não compensem já neste mundo. A gente vê pessoas que têm condições de saúde muito ruins e que sofrem a vida toda. Isso é uma realidade. Essas pessoas têm a possibilidade de entender pela fé o que se passa com elas, mas elas nunca vão se livrar daquela dor. A esperança nesse sentido se dá no fim dos tempos, no céu apenas. Nós sofremos muitas vezes coisas passageiras, coisas que começam e acabam aqui. Mas uma pessoa cega, por exemplo, ela sempre vai ter uma dificuldade, uma limitação. Uma pessoa que tem um membro amputado, não vai nascer outro membro. Isso vai criar sofrimentos, limitações. Essas pessoas, muitas vezes, quando já são maduras, não deixam transparecer a dor que sofrem, mas tentam encarar de uma forma natural e fazer parte de um ambiente com naturalidade. É um grande mérito dessas pessoas. Mas o consolo por ter um membro amputado não virá. Essa pessoa não terá esse membro reposto, a não ser que seja por um milagre. Mas ela mantém a esperança de que, por ter sido fiel na fé daquilo que lhe faltava, ela terá muito mais depois, no fim dos tempos. Assim como nós também. Nós não vivemos uma situação tão dramática, mas há muitas coisas que a gente não vê a solução aqui, que a gente não vê a recompensa já. E talvez essa recompensa venha só no fim dos tempos, porque Jesus Cristo não nos prometeu tudo para esse mundo já, nos prometeu algumas coisas agora, mas a principal promessa é para depois. É por isso que é necessária a fé. A fé é a base de tudo. É porque a partir disso que a gente vai continuar com a nossa conduta de forma coerente com a fé que a gente tem, na esperança de que, pelo menos depois da morte, a gente vá ter
Olha, dá certo, porque as pessoas que viveram assim, que foram santas e que não voltaram para nos dizer, exceto em alguns casos, né? Há casos de aparições, é, a gente acredita, a gente aceita, porque nós tivemos essa fé infundida na possibilidade, na, na certeza de que nós não vamos perder nada se aceitarmos tudo que seja eh, contrariar uma contrariedade que seja desagradável a nós mesmos, né? A terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humilde aqui é humilde mesmo, aquela pessoa que sabe quem é, que reconhece a si mesmo, que sabe a verdade sobre si mesmo. Isso é a humildade. Agora, receber a herança, a terra por Claro. herança, significa Ó, receber tudo, receber tudo que a gente conhece. Não em termos materiais, mas Jesus Cristo, quando falou ó, isso, ele quis usar a figura de que teremos tudo, porque tudo que se conhecia era a terra, o céu, era o que era os lugares conhecidos de então. O céu representa a vida eterna, a terra, a vida material. Então, aqueles que reconhecem a si mesmos como são, terão tudo. É o que Jesus Cristo quis nos dizer desta forma. Bom, quem é humilde vai ter por conhecimento um desapego, um conhecimento da verdade, que por mais que eu tenha um bem móvel ou imóvel, aquilo pode ser perdido a qualquer momento. Então, a gente vê que, olha, essa questão de posse é um tanto ilusória, assim como a fama, como os títulos, eles podem ser destruídos também rapidamente. Então, quem é humilde, quem está com a verdade, vê que tudo isso é transitório, que não vale a pena viver por isto. O simples fato de ter esse reconhecimento faz com que a pessoa esteja à vontade com tudo que há, como que não tendo nada, tem tudo, como por não sofrer com a perda de nada, tenha a impressão de que tudo está ao seu alcance. Nós temos a passagem de Jó, em que Deus permitiu a situação de desamparo que Jó viveu para nos dar exemplo de que não é isso que é o mais importante. Deus permite que a gente tenha, só não vamos nos iludir com essa posse que nos foi dada. E enquanto a gente permanece de posse dessas coisas, a gente pode ter mais certeza de que temos ela. Não é assim. Deus quer que a gente tenha certeza de que isso é temporário, de que isso é dado e de que a gente tenha a humildade que isso pode ser perdido. Então, tanto faz para você ter um lugar para você dormir que você considera próprio, como não próprio, porque você vai ter o amparo de Deus para aquilo que você precisar. Isso é viver de fé também. Então, existe a fé humana que exclui a Deus, que vai até certo ponto, mas a fé sobrenatural, ela nos permite que nos sintamos, nós tenhamos a segurança de que estamos amparados por Deus. Temos tudo. Temos tudo o que Deus quiser nos dar. E se temos aquilo que Ele nos deu já, é porque Ele quis e é o que nos basta naquela hora. E assim nos sentimos donos da situação. A humildade
É o oposto direto do orgulho, da arrogância, e foi aquilo que Jesus Cristo mais combateu nos fariseus, nas outras pessoas, nos escribas, que o acusavam, ou queriam pegar em alguma mentira e que não tinham boa vontade em reconhecer que ele poderia ser de fato o Messias, como foi prometido que viria um. O orgulho é aquilo que provoca, entre aspas, a ira de Deus. O arrependimento e a humildade é o que seduz a Deus. Deus nos promete o perdão a, a tudo aquilo que nós lhe pedirmos perdão. E esse pedido só será completo, só será perfeito quando nós perdoarmos tudo também. Essa é uma situação, voltando um pouco no que já foi dito, que nos ocorre frequentemente sem que a gente perceba. Apenas na medida em que nós nos conhecermos melhor, em que nós somos mais humildes, através do nosso exame de consciência, nós veremos as situações em que nós não perdoamos. Olha, se a gente não vê isto, bom, se você tem a impressão de que não faz isso, é porque você provavelmente não está vendo, porque é muito difícil alguém não cair nesse erro de não perdoar. Na situação que seja, num mau atendimento de um funcionário público, quando você volta no estabelecimento, pode até nem ser aquele funcionário, mas você já não foi bem atendido ali, já ficam, né, com aquele orgulho ferido. Isso é o oposto da humildade, de que alguma coisa não ficou bem, já não consegue tratar bem as pessoas daquela repartição, porque não foi bem recebido. Então, coisas como essa vão nos mostrando as nossas imperfeições, que nós vamos tirando ao longo da vida. É assim mesmo, não vamos ignorar o que se passa, mas não vamos nos deixar desanimar pela dificuldade. Nós precisamos ver todos os nossos defeitos, mas não podemos desistir por causa de tantos defeitos. Nós estaremos sempre com o apoio uns dos outros e com a graça de Deus para suprir, para superar essas dificuldades, esses retrocessos que a gente pode ter. O nosso crescimento não é linear. Nós erramos, nós, em algum período, podemos ser piores do que somos agora, mas podemos recuperar, podemos ir adiante. É assim mesmo que acontece. Há momentos em que seremos muito humildes, poderá, depois de um certo tempo, nós perdermos um pouco essa humildade e sermos um pouco mais arrogantes. Se não formos vigilantes, isso vai acontecer. A tendência a fazer a coisa errada, ao comodismo, à trapaça, é contínua. E o lado oposto só vai a partir de esforço. A honestidade, a persistência, a alegria, ela exige esforço, sempre. Por isso cansa. Mas é possível seguir adiante. A humildade é uma forma de reconhecer que sozinho a gente não consegue. E quando nós não pensamos neste recurso, no recurso de pedir a Deus, a gente desanima. E Deus muitas vezes permite que a gente caia para que a gente veja que não damos conta sozinhos. A gente quer muito ser bom e ser santo desde já. Tá ok. Então, vamos ver quando as coisas não ficam tão fáceis, como é que a gente fica. Deus permite que essas coisas aconteçam.
e vão acontecer de forma inesperada, vão nos pegar de surpresa. E é diferente de você receber uma tentação logo depois que você, ou durante uma comunhão, você está ali mais contrito, naquela hora você está menos propenso a pecar. Mas haverá momentos em que você está afobado, apressado, teve outras contrariedades, e aí aparece uma tentação para você se irritar e xingar alguém. Sim. E aí, nessas horas, a gente vai ver que, olha, eu sou assim mesmo. Ainda não tenho a humildade suficiente para reconhecer isso e pedir ajuda naquilo que eu nunca pensei em pedir ajuda. Esse é a forma do crescimento espiritual, de vermos essas fraquezas, identificá-las, pedir ajuda para elas. E daí também a necessidade da oração constante, de pedirmos sempre, principalmente quando a gente vê em alguma coisa que está pegando, alguma coisa que a gente não cresce, alguma coisa que não conseguimos desenvolver. Bom, vamos fazer o seguinte: o assunto das bem-aventuranças é um assunto bastante rico. Ainda faltariam outras 4, 5 bem-aventuranças. Eu acho que a gente pode continuar no próximo encontro nosso, e nesses últimos minutos a gente poderia conversar um pouco a respeito do que foi dito até aqui. Eu vou desligar a gravação e a gente conversa de forma mais à vontade, tá? Então, estou desligando agora.